Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E fique por dentro do que acontece no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Pesquisa Data Senado aponta aumento do número de mulheres que declaram violência doméstica. Levantamento feito em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência mostra que o índice passou de 18% em 2015 para 29% neste ano. A coordenadora do Observatório da Mulher, Roberta Viegas, aborda o tema nessa entrevista. Assista. Roberta, qual foi o resultado da pesquisa? Aumentou o número de mulheres que se dizem vítimas de agressão? Eli, é interessante essa pergunta, né? Essa pesquisa do Data Senado, ela é feita desde 2005, então essa é a 7ª edição da pesquisa. É a única pesquisa com uma série histórica nacional sobre violência contra mulheres. Quando essa pesquisa começou a ser feita, em 2005, ou seja, antes da Lei Maria da Penha, em torno de 15% das mulheres entrevistadas, são 1.116 mulheres entrevistadas no Brasil inteiro, em todos os estados. Em torno de 15% das mulheres diziam ter sido vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar. Esse número ficou oscilando um pouco, chegou a 19%, 17%, mas era sempre mais ou menos isso. Esse ano foi a primeira vez que chegou em 29%, então foi um aumento expressivo de mulheres que reconhecem terem sido vítimas de violência doméstica e familiar. Um aumento bem grande, né? E ao que você atribui esse aumento? As mulheres têm tido mais coragem de denunciar? É preciso uma pesquisa qualitativa, agora mais aprofundada também para entender isso. Existem algumas hipóteses, né? O assunto está na mídia, é um assunto muito falado. Então a mulher passa a reconhecer que está sendo vítima de violência, passa a ter coragem de denunciar, mas também há uma hipótese que não é desprezível, ela é bem grande, de que realmente a violência esteja aumentando. Então, a gente precisa estudar um pouco mais para entender o que está acontecendo. E as mulheres conhecem a Lei Maria da Penha? A pesquisa também foi perguntar isso, né? Se as mulheres realmente conhecem a Lei Maria da Penha. A pesquisa trouxe um resultado bastante interessante, né? Essa pergunta já é feita há algum tempo também, algumas edições, e a série histórica é justamente isso, você repetir a pergunta ao longo do tempo e ver os resultados. Então, é a primeira vez esse ano que 100% das mulheres dizem que conhecem a Lei Maria da Penha. Mas o mais interessante é quando você pergunta o quanto elas conhecem a Lei Maria da Penha. E aí você percebe que 81% conhece pouco ou nada. Ou seja, elas já ouviram falar na Lei Maria da Penha, mas elas não têm ideia do que representa a Lei Maria da Penha, né? E que tipo de instrumentos a Lei Maria da Penha fornece para que ela busque a proteção. Tipo, por exemplo, as delegacias especializadas, as medidas de proteção, enfim. Então, é preciso um trabalho muito intenso nesse sentido. O que falta, então? Falta política pública? O que você atribui? Eu acho que a política pública está num momento um pouco desarticulado, é preciso retomar um investimento na política pública e especialmente em escola, por exemplo, é uma política transversal, não basta simplesmente segurança pública, vamos proteger essa mulher com a polícia. É preciso investir em educação também, para que muitas das mulheres agredidas, a maioria é jovem, então essas jovens mulheres, elas já sabem que não querem continuar naquela situação, mas elas precisam saber que instrumento elas têm para sair daquela situação. E quem é o principal agressor? Essa é outra mudança também muito expressiva. Se você olhar o gráfico, desde o começo, o número de maridos apontados como principal agressor era muito grande, despontava. E esse número veio se estreitando e se aproximando muito do número de ex-maridos, ao ponto que agora o número de maridos foram apontados 41% como principal agressor e 33% de ex-maridos. Então, é um número muito próximo. É como se fosse duas linhas que se aproximassem e parece que estão convergindo para talvez se cruzarem. Isso só diz a gente que essa mulher, reconhecendo ser vítima de violência, ela decide sair daquele relacionamento, mas ela não está protegida simplesmente por sair daquele relacionamento. Né? Ela ainda não tem essa proteção estatal que assegure que a vida dela vai ser assegurada ou que a integridade física dela vai ser assegurada simplesmente por ela romper um relacionamento violento. Muitos casos ainda são subnotificados, né? Ainda tem o problema. É preciso, então, que as mulheres denunciem. A questão da denúncia também é muito interessante. Nessa pesquisa veio um número muito alto de mulheres que recorrem à igreja, por exemplo, para denunciar. Existem muitos lugares no Brasil que não tem delegacia especializada de atendimento à mulher, por mais incrível que isso possa parecer. Ou tem, mas ela funciona em horário comercial, quando a gente sabe que a maioria das agressões acontece à noite, né? E fim de semana também. E essas delegacias não estão abertas no fim de semana. Então, o que acontece é que uma mulher vai para uma delegacia comum, quando ela pode, muitas vezes é muito longe da casa dela, e ela é revitimada aquele agente policial que deveria acolhê-la, que duvida dela, que coloca ela em contato com o agressor, que ela tem medo daquele agressor,
agressor. Então, é uma situação realmente muito delicada e daí um número tão grande de subnotificação. Como a doença de uma menina mudou o que um país come? Evelyn contraiu superbactéria de porcos da fazenda do seu pai, que junto com colegas decidiu reduzir drasticamente o uso de antibióticos em criações. Assista! We go to hospital and then the doctor he said she is MRSA positief, dus she cannot come. This is Eveline. She is now 16 years old on this moment. You see, she is very healthy on this moment and MRSA free. China busca se tornar líder mundial de carros elétricos. A China, a maior produtora de mercado mundial de automóveis, começa a dizer adeus aos carros movidos a gasolina, ao anunciar que estuda a proibição e venda de veículos movidos a combustível fóssil. O anúncio que foi realizado neste fim de semana pelo vice-ministro da Indústria e Tecnologia de Informação, Xin Guobin, em um fórum do setor, chega depois de meses frenéticos de alianças estratégicas num processo que pode levar a China a tornar-se líder mundial do setor elétrico. Assista! A China, a maior produtora do mercado mundial de automóveis, começa a dizer adeus aos carros movidos a gasolina, ao anunciar que estuda a proibição e venda de veículos movidos a combustíveis fósseis no país. O anúncio, que foi realizado neste fim de semana pelo vice-ministro de Indústria e Tecnologia da Informação, Xin Guobin, em um fórum do setor, chega depois de meses de frenéticas alianças estratégicas entre indústrias automotivas, um processo que pode levar a China a se tornar líder mundial do setor de veículos elétricos, com a grave contaminação das grandes cidades como cenário, mas também com o objetivo de colocar a China na ponta da lança da tecnologia. O governo central promove há anos o desenvolvimento e venda de veículos híbridos ou elétricos, que só no ano passado venderam 507 mil unidades no país. Em junho, o Ministério de Indústria e Tecnologia publicou um documento para discussão pública que já buscava a possibilidade de estabelecer cotas obrigatórias de vendas de carros elétricos ou híbridos. Embora não haja uma decisão concreta, o documento apresenta dados de que a venda desses carros alternativos alcançaria 8% das vendas totais em 2018, 10% em 2019 e 12% em 2020, tendo em conta que no ano passado foram vendidos mais de 24 milhões de carros convencionais na China. Esses objetivos se mostram bastante ambiciosos, mas as principais indústrias presentes no mercado chinês estão se preparando para essa enorme transformação que vai renovar a fundo o setor. A divulgação das intenções do governo chinês, que inclui a proibição de carros movidos por combustíveis fósseis, impulsionou a Bolsa de Valores de Xangai. O melhor exemplo disso foi a BYD, que também fabrica ônibus elétricos, que viu suas ações subirem nesta segunda 4,7%, embora no início da sessão tenha chegado a mais de 7%. Procura por alimentos orgânicos vem crescendo nos últimos anos. Veja a matéria. A procura por alimentos que não contenham agrotóxicos nem hormônios e que respeitem a natureza vem crescendo nos últimos anos. Segundo uma pesquisa feita pelo Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, cerca de 15% dos brasileiros consumiram algum produto desse tipo nos últimos 2 meses.
Mas para que um agricultor seja certificado como orgânico, é preciso cumprir uma série de exigências para garantir a sustentabilidade da produção. João trabalha com a mulher e os 2 filhos plantando produtos orgânicos. Os alimentos receberam um certificado de qualidade que comprova a origem orgânica, depois que o agricultor adotou medidas para garantir uma produção sustentável. A gente deixa as árvores nativas crescerem e aos poucos a gente vai fazendo podas e colocando esses materiais das podas em torno das bananeiras, aquilo ali naturalmente vai se compostando, né? Além disso, da banana a gente insere outras espécies como o cacau e o café, que são espécies que se dão muito bem na sombra da bananeira, né? Você está trabalhando com um produto muito mais saudável e que te dá um retorno financeiro mais confortável. O alimento só pode ser considerado orgânico quando é certificado por uma das agências credenciadas pelo Ministério da Agricultura. Elas analisam se o agricultor não usa adubos químicos nem agrotóxicos, se respeita a fauna e a flora da região, além de conservar as nascentes dos rios e não poluir o meio ambiente. Outra exigência é respeitar as leis trabalhistas e não usar mão de obra infantil. Se o consumidor conhece o produtor, compra direto do produtor, ele mesmo pode fazer esse controle. A partir do momento em que a cadeia fica mais complexa, quer dizer, a venda não é mais direta do produtor ao consumidor, aí sim é mais importante ainda a certificação. Atualmente existem cerca de 600 feiras de produtos orgânicos no Brasil. E o consumo desses alimentos não para de crescer. Estimativas apontam que ele aumenta, em média, 20% ao ano. O principal motivo da escolha é a preocupação com a saúde. Eu acho mais saudável, né? Não tem hormônio, eu acho que é saúde. Eu como fruta, legumes, até tempero. Você está trocando comida por saúde, alimentação por saúde, não remédio. Crime contra a humanidade. As Nações Unidas denunciam nesta segunda-feira o tratamento que Mianmar reserva à minoria muçulmana, Rohingya. Também pediram uma investigação internacional sobre o uso do excesso de força pelas autoridades da Venezuela. Assista a matéria. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que o uso excessivo da força pelas autoridades da Venezuela pode constituir crimes contra a humanidade. Por isso, as Nações Unidas defenderam uma investigação internacional no país sul-americano na abertura em Genebra da 36ª sessão da instituição. A Venezuela enfrenta uma grave crise política, econômica e institucional. Os confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes anti-governo deixaram 125 mortos entre abril e julho. A Venezuela é membro desse conselho e, como tal, tem o dever de defender os mais altos padrões de promoção e proteção dos direitos humanos. O príncipe e diplomata jordaniano Zaid Raad al-Hussein também afirmou que o tratamento que Mianmar reserva à minoria muçulmana Rohingya se assemelha a um exemplo de limpeza étnica. A ONU criou uma missão independente para investigar a violência cometida pelo exército do país contra os Rohingyas, mas Mianmar não autorizou a viagem dos especialistas à região. Os Rohingyas, tratados como estrangeiros em Mianmar, nação onde mais de 90% da população se declara budista, são considerados apátridas, apesar da presença de algumas famílias há várias gerações no país. De acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas, 313 mil Rohingyas se refugiaram na vizinha Bangladesh. A mini chinês. Japão e China são velhos rivais, mas quando o assunto é cultura de massa, os dois países parecem cada vez mais comungar os mesmos gostos. A Terra do Sol Nascente é fonte de inspiração para jovens chineses. Assista a matéria. Anime japonês no estilo da cidade de Xangai. Jovens chineses disputam entradas para convenções como esta, patrocinada por um site de compartilhamento de vídeos com mais de 150 milhões de usuários. Estrelas como Yoren Mao atraem seguidores com danças como Otaku, apresentação inspirada na subcultura japonesa. Os fãs dela mandam presentes e dinheiro que a performer retribui com coreografias e fantasias elaboradas.
Minhas folgas e qualquer dinheiro que sobra vão para novos vídeos. Por exemplo, ir até um lugar lindo para gravar. No passado era impossível me dar um luxo como esse porque eu tinha que trabalhar e não ganhava o suficiente. O anime, os quadrinhos e os jogos estão se tornando uma indústria bilionária na China e o número de consumidores só faz crescer. Há 4 anos eram apenas 800 pessoas nesta convenção. Em 2017 foram mais de 100 mil. Nós fazemos cosplay e dança otaku. Estes são meus amigos e sempre estamos juntos para nos aventurar em performances. O Bilibili é um grande website na China para este tipo de coisa. Eles têm tantas atividades, tivemos de nos associar. Eu queria muito aprender o estilo otaku de dança. Milhões de dólares são investidos neste tipo de comunidade online. As somas mostram que não vai levar muito tempo para a indústria chinesa do setor rivalizar com a original japonesa. Campanha Nacional de Multivacinação 2017. Agora é o momento perfeito para todos os menores de 15 anos atualizarem suas cadernetas de vacinação. De 11 a 22 de setembro, anote no seu calendário. Procure imediatamente o posto de saúde perto da sua casa ou a Santa Casa de Jacutinga. A campanha também está rodando na programação da TV Jacutinga. Assista! Zé Gotinha e seus amigos estão vindo pra chamar. Junto é mais divertido na hora de vacinar. Todo mundo unido fica mais protegido. Todo mundo unido na vacinação. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal. Antônio Gutierrez fala à ONU News sobre a diplomacia para a paz. O secretário-geral das Nações Unidas afirma que a organização tem que liderar estratégias para Gutierrez. Problemas globais precisam de soluções globais. Gutierrez falou duas semanas antes do debate de líderes internacionais, que começa no dia 19 de setembro. Entrevista Rein Abaza. Assista. Well, we live in a world with global problems. Climate change, terrorism, inequality, and there is no way we can solve the problems of today's world on a country-by-country basis. We see more and more that only global solutions can address global problems. I think that young people are exactly my hope, because young people are much more cosmopolitan. I hope that young people will push in their societies, their communities, their governments to understand that to have policies that allow for everyone to feel that his or her identity is respected, but at the same time that they belong to the community as a whole. We need to address the root cause of terrorism. That means solving conflicts, and that means at the same time build cohesive societies where people can feel they belong and respect human rights to make sure that those terrorist organizations have more and more difficulties in recruiting people. Climate change today is undeniable. We are seeing heat waves, we are seeing these dramatic floods, we see deserts progressing. So it is clearly a threat to us all. To fight it, we have today an important instrument, the Paris
agreement. And at the same time, we need to see that there is a clear link between climate change and development. We need to make sure that globalization that has brought enormous advantages for humankind, that it leaves no one behind, that there is inclusivity and that there is sustainability for our children, our grandchildren, also to benefit from what we are achieving today. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco falaremos dos assuntos. Cientistas desvendam porque os cães selvagens da África fazem reuniões com espirros. Comissão aprova 13 de julho como Dia da Viola Caipira. Indústria em São Paulo emprega mais pessoas em nível técnico do que nível superior de Senai. Ideias da escola sem turmas, disciplinas e provas escritas têm inspirado em grupo de educadores. Boletim Focus aponta inflação de 3,14% em 2017. Vira-latas é a raça mais presente em cachorro no Brasil. Minas Gerais responde por 70% do mercado de peixes ornamentais do país. Eu destaco no News, direto em Nova York. E no finalzinho, falamos sobre as vagas de empregos em Jacutinga. Não sai daí, voltamos já. Brincadeira tem limite. Quem curte e compartilha ofensas também causa sofrimento. Foi vítima ou testemunha? Busque ajuda. Acesse canaldeajuda.org.br. Muitas histórias. Amor. Fé. Perseguição, a dor e a fé em Jesus Cristo fazem parte da realidade de milhares de mulheres na África subsaariana que se movem fortalecidas pela esperança de um recomeço de paz. A fúria e a força do extremismo religioso têm se abatido sobre suas vidas. Verlaine, da República Centro-Africana, é uma delas. Vou contar o que aconteceu no dia em que os muçulmanos entraram na nossa cidade. Eles pegaram meu marido e o levaram para o acampamento deles. Meus filhos e eu não tínhamos nada a perder, então os seguimos. Eles gritaram comigo e bateram muito no meu marido. Depois atiraram fogo nele. Portas Abertas, que atua diretamente junto aos cristãos perseguidos, sabe a necessidade de restaurar a dignidade de mulheres como Verlaine. Quando eles explicam a palavra de Deus, isso me ajuda com meus questionamentos. Isso transforma meus pensamentos, me ajudou a aceitar que coisas ruins aconteceram com pessoas boas na Bíblia e por que não aconteceriam conosco? Vimos pessoas com traumas profundos, mas não sabíamos como lidar com elas. Depois que Portas Abertas nos treinou, compreendemos o que é o trauma e como curá-lo. Aprendemos como abordar essas pessoas e diferentes tipos de aconselhamento que podiam realmente ajudá-las. Damares é uma destas mulheres que foram transformadas pelo amor que recebeu através do apoio da família da fé. Após ter o seu marido e pastor morto cruelmente por buscar manter a palavra viva do Senhor entre sua comunidade. Eu ainda não tinha passado por uma situação tão difícil assim na minha vida. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças alguma, eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. A violência e a rejeição fazem parte da vida de muitas mulheres que foram violentadas pelo grupo extremista Seleca. Após o ocorrido, seus maridos se afastaram delas. No mesmo país, um outro grupo de mulheres atingidas por extremistas muçulmanos foram deixadas sem condições para cuidar de suas famílias, após terem suas casas destruídas e seus maridos mortos na maioria dos casos. Em parceria com as igrejas locais, a Portas Abertas criou um grande número de grupos para que se ajudassem entre si. Fazemos mais do que apenas economizar dinheiro. Dentro do grupo, compartilhamos a palavra de Deus. Aqueles que ainda não deram sua vida a Cristo são encorajados a fazê-lo. E nós adoramos cantar. Graças ao apoio e envolvimento de cristãos como você,
cristãs perseguidas na África ganham esperança de dias melhores. Realize o DIP na sua igreja e ajude a restaurar mais vidas. Você tá louca pra conhecer ela. Você já tá se sentindo desconfortável e não consegue encontrar uma posição boa pra dormir. Você tá sentindo seu corpo mudar numa velocidade impressionante. Você sabe que a sua vida está prestes a mudar. Radicalmente. Definitivamente. Maravilhosamente. Você não vê a hora. Não mesmo. Desculpa. Na verdade, a gente estava falando com a sua pequena aqui. Vocês duas não veem a hora de se encontrar, mas ela vai esperar a hora certa. Você também. Trabalho de parto é importante para a mãe, para o bebê e para a vida toda. Quem espera, espera. Uma campanha do Unicef. Cientistas desvendam por que cães selvagens na África fazem reuniões com espirros. Bichos dão assoada forte pelas narinas para votar e decidir quando interrompem descanso e saem irem para a caça. Assista a matéria. Comissão aprova 13 de julho como Dia da Viola Caipira. A Comissão de Cultura aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Música e da Viola Caipira. A data será lembrada no dia 13 de julho, em homenagem ao precursor da música caipira no Brasil, Cornélio Pires. Assista a matéria. A Comissão de Cultura aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Música e Viola Caipira. A data será celebrada no dia 13 de julho, em homenagem ao precursor da música caipira no Brasil, Cornélio Pires. O tempo passa depressa, passa sem a gente ver. Deixa marcas no passado, tanto pra mim e a você. Lembranças alegres e tristes, recordamos com saudade. A viola já me deu prazer e felicidade. Essas melodias tocam fundo na nossa alma porque brotam das raízes da cultura brasileira. A música caipira surge da música litúrgica do catolicismo popular, presente nas folias do Divino, no cateretê e na catira. Em 1928, foi adaptada ao formato fonográfico e à natureza do espetáculo circense. É música de família. O que tem de cantador desse estilo em todas as currutelas e fazendas do Brasil, acho que precisa o IBGE fazer um censo, porque é presente na vida de todo mundo. Cada brasileiro de centros urbanos, por exemplo, que não conhecem a viola caipira e não sabem da importância num país com perfil que tem um segmento rural muito grande, como o nosso, o Brasil, e que tem uma importância na formação afetiva, familiar, cultural, enfim.
até na formação das pessoas. A Comissão de Cultura aprovou proposta que institui o dia 13 de julho como o Dia Nacional da Música e Viola Caipira. A data é uma homenagem ao folclorista Cornélio Pires, precursor desse gênero musical. Essa data vem de maneira devagar, mas valendo muito, coroar a música caipira e o seu percursor, que bancou do próprio bolso a primeira gravação daqueles 78 rotações, que foi o Cornélio Pires, que gastou 25 mil réis, porque as gravadoras não queriam gravar. Indústria em São Paulo emprega mais pessoas com nível técnico do que superior, diz o Senai. Veja a matéria. Áreas ligadas ao consumo das famílias, como vestuário e alimentos, foram as que tiveram o maior número de vagas criadas na indústria no primeiro semestre. O levantamento é do Senai. Maiara decidiu investir na formação técnica em vestuário depois de trabalhar numa loja de noivas. Hoje, ela gasta mais de 12 horas por dia na faculdade e no curso técnico. Eu era só atendente mesmo, vestia as clientes, não chegava a fazer as peças. Aí eu me encantei pela área e falei assim, não, vou fazer porque eu vi que tinha oportunidade para crescer e vim para cá. Esta professora do Senai diz que a formação na área de vestuário sempre teve alta procura, porque quem costura em fábrica pode trabalhar em casa se for demitido. Se ela consegue, com o fechamento das contas, comprar uma máquina de costura, ela vai ser costureira na casa dela. Então ele é um grande formador de renda no Brasil, né? Além da produção têxtil, as áreas de ocupações industriais que mais contrataram técnicos no primeiro semestre foram vendas, telecomunicações, tecnologias da informação e montagem de veículos. A área que concentra o maior número de novos empregos não exige curso técnico, mas qualificações específicas. São cargos como alimentadores de linhas de produção, instaladores e reparadores de cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados. Foram 8 em cada 10 novas vagas criadas na indústria no primeiro semestre. A pesquisa do Senai aponta ainda que quem tem nível superior enfrenta um mercado retraído. No primeiro semestre foram criadas vagas em apenas 6 áreas e com avanços bem tímidos. Foram pouco mais de 300 vagas para desenhistas, designers e pintores. Apenas 16 vagas para engenheiros de alimentos. 15 para diretores de construção civil e obras públicas. 5 para profissionais de editoração, outras 5 para engenheiros mecatrônicos e 2 para engenheiros ambientais em toda a indústria do país. O curso técnico, assim, você acha que talvez seja mais rápido para conseguir um emprego? Sim, ele é mais rápido para conseguir um emprego e depois ir crescendo na área, porque primeiro a gente precisa de experiência. A ideia de escola sem turmas, disciplinas e provas escritas tem inspirado um grupo de educadores. Assista a matéria. Imagine uma escola sem turmas, sem disciplinas e sem provas escritas. Pois é, essa ideia inovadora que tem inspirado um grupo de educadores aqui no DF. Eles decidiram lançar o projeto Escolas em Transição, que até agora conta com 20 instituições. A repórter Gisele Garcia foi visitar uma delas, a Escola Classe 115 Norte. Já na chegada, uma cena diferente. É hora do intervalo e as crianças estão brincando do lado de fora, quase sem supervisão. Há um trato entre elas e os professores. Umas são responsáveis pelas outras. Se alguém se afastar, todo mundo perde o recreio. Autonomia e confiança, essas são as palavras de ordem nessa escola pública do Distrito Federal. Aqui os professores e a direção decidiram iniciar em 2014 uma transição desafiadora. Querem uma escola mais democrática, onde a aprendizagem venha não da imposição, mas da colaboração entre professores e alunos. Você identifica a necessidade de cada aluno e você se planeja para atender esse aluno individualmente. O professor, então, ali é um orientador que vai fazer com que ele percorra o currículo através da sua curiosidade. As ideias que inspiram esses educadores vêm desse português radicado em Brasília. José Pacheco fundou há 41 anos a Escola da Ponte, com um método que tem influenciado escolas em todo o mundo, inclusive em vários estados brasileiros. É uma nova construção social da aprendizagem. No Brasil, já aconteceu em vários lugares. Só que o Brasil continua a importar modelos estrangeiros. Escolas são pessoas. Não são edifícios, são pessoas. Podem estar ou não dentro de um edifício, ou vários edifícios. E o que são as pessoas? Os seus valores,
Nós agimos em função de valores que assumimos. Na 115 Norte, eles decidiram acabar com as turmas. As salas são identificadas por cores e as crianças divididas por ciclos. No primeiro ciclo, meninos e meninas do primeiro, segundo e terceiro ano estudam juntas. No segundo, convivem alunos do quarto e do quinto ano. Nas salas, as carteiras ficam em círculo e há espaços criativos administrados pelos próprios alunos. Aqui eles montaram um supermercado e treinam como fazer compras. Neste outro espaço, eles fazem a gestão da biblioteca. A sala de recursos é o lugar preferido da meninada. Eu decido o que eu quero pesquisar e faço várias perguntas sobre aquilo. Aí eu vou lá, pesquiso, faço minha pesquisa, faço tudo sobre ela. Então, quando eu encerro, aí eu vou e faço outra trilha de interesse, por assim vai. A gente faz várias coisas aqui. A gente aprende, estuda de uma maneira divertida e diferente. O próximo passo é acabar com as disciplinas. Os alunos vão trabalhar todo o programa de um jeito diferente, por meio de projetos. Uma transição desafiadora, que tem encontrado resistência de pais e principalmente de professores. O professor estranha, porque ele está acostumado a ele dizer se pode ir no banheiro ou não. Ele resolve os conflitos dizendo quem está certo e quem está errado, né? A nossa conduta enquanto profissional, ela precisa ser ressignificada. A gente tem muito mais abertura dos pais do que dos professores. A gente tem pais procurando a escola porque ouviram falar, nem sabem exatamente o que está acontecendo aqui, mas têm percebido o resultado nos filhos dos amigos, dos conhecidos e vem buscar essa escola também. O Daniel, por exemplo, não quis apostar na transição. Trocou o Pedro de escola por uma mais tradicional. Mas ele acredita na ideia e decidiu manter o filho nas atividades da sala de recursos. Eu acho que complementa muito o estudo tradicional. Porque, igual eu te falei, aqui ele tem essa tendência a pesquisar, a perguntar muito. Quanto mais pergunta, mais você quer aprender, mais você tem curiosidade. Pacheco diz que é natural a resistência ao modelo, mas acha que uma nova escola está em construção no Brasil. Os pais têm todo o direito a pensar assim porque eles viveram na velha escola. Eu estou a falar de escolas, de uma nova construção social de aprendizagem, em que os alunos que saem para fazer o Enem são os melhores no Enem. Ou seja, eles são capazes de competir. Trabalhar com valores é algo que a gente quer muito e quer no dia a dia. Que eles aprendam a cuidar do que é deles, que eles aprendam a se perceber, se colocar e que eles cresçam sendo respeitados, entendendo que nessa vida nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Boletim Focus aponta inflação de 3,14% em 2017. Veja. Os analistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus reduziram mais uma vez a perspectiva de inflação oficial para este ano. Agora, eles esperam um IPCA de 3,14%. O mercado financeiro também diminuiu a previsão para a taxa básica de juros. A projeção é de uma Selic de 7% ao ano. E a expectativa é de mais crescimento da economia, com a expansão do Produto Interno Bruto de 0,6%. Vira-latas é a raça mais presente entre cachorros no Brasil. Assista. Você sabe qual é a raça de cachorro mais presente nas casas brasileiras? De desprezados a queridinhos, os vira-latas são maioria entre as famílias. A cachorrinha Ládia adora comer banana na mão da tutora, mas há 10 anos, numa realidade de abandono, tudo era diferente, até a Sofia decidir adotar. Você tem a obrigação de passear, de cuidar, de viver mais, né? Porque você tem um ser vivo que necessita dos teus cuidados. Cachorros como a Ládia, sem raça definida, são a maioria nos lares brasileiros. Os dados estão numa pesquisa do Instituto Qualibest. Entre mais de 7 mil entrevistados, 65% tinham animais de estimação. A pesquisa revela que os famosos vira-latas são os mais populares. Eles estão em 41% das casas. Em seguida, vêm as raças Poodle, Pinscher, Labrador, Pitbull
e Lhasa Apso. Os cães sem raça definida costumam ser mais resistentes e são os que mais estão presentes nas residências de classes C, D e E. 33% deles foram resgatados na rua, assim como a Maria de 7 anos, antes de encontrar um abrigo. A Maria, como outros animais, vive acolhida na SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. Mas a realidade é de superlotação. E os casos de abandono são mais frequentes que as adoções. Em um ano, 248 bichinhos foram adotados e a SUIPA acolheu mais de 2.700 animais abandonados. Às vezes a pessoa vai e adota um animal filhotinho, acha que não vai dar trabalho. E um animal agora, um cão e um gato, vive em média agora no mínimo 15 anos. Muitas pessoas dispostas a adotar têm critérios que nem sempre dão chance para os cães mais velhos ou para aqueles com alguma deficiência. A malhadinha, de 6 meses, deu sorte. Ela acaba de deixar o abrigo para os braços da Verena. Tem que ter essa conscientização de adoção. Ah, só amor, muito carinho, vai ter de tudo. Vai ser minha filhota, já é. Minas Gerais responde por 70% do mercado de peixes ornamentais do país. Veja a matéria. A produção de peixes em Minas Gerais tem crescido nos últimos anos. O estado é um dos principais produtores de tilápias do país e responde por 70% do mercado de peixes ornamentais. No nome, o peixe é diminutivo, mas basta ver o cardápio para entender o protagonismo dele neste restaurante. E como a região aqui é uma região que trabalha com 90% dos restaurantes trabalham com carnes, nós vamos ser diferentes, né, para atrair um público diferente. Os 9 anos desse casamento com o peixe provam que os mineiros aprovam o prato, principalmente a tilápia. Por mês, cerca de 400 quilos do peixe são consumidos aqui. Minas Gerais está em 8º lugar no ranking da produção nacional aquícola. De acordo com o IBGE, em 2015 o estado produziu 26 mil toneladas de pescado. Mas a Emater acredita que neste mês, quando são revelados os dados do ano passado, o número será bem melhor. A expectativa é que sejam reconhecidas mais de 40 mil toneladas de peixe, o que colocaria o estado em 4º lugar no ranking. Em Minas, a maior produção é na represa de Três Marias, Furnas e no Triângulo Mineiro. Mais de 90% do pescado produzido no estado é tilápia. Mas também tem carpa na região da Mantiqueira e 70% da produção nacional de peixes ornamentais está na zona da mata. A gente ainda pode alavancar essa produção mais que dobrar. E segundo dados da FAO, até 2023 nós temos que triplicar a nossa produção para atender o mercado interno. Com essa produção, há quem acredite que o peixe mineiro seja mais barato. A ração equivale a cerca de 70% a 80% do preço do pescado. Então, a produção no estado não consegue garantir um menor preço. Outro fator que interfere no preço é o corte. 70% dos peixes vendidos são em filé, o que aumenta o custo e pode dificultar a escolha. Certo é que o peixe de Minas é bom demais. Sai no almoço, à noite, é o principal daqui. E o Destaque no News volta a falar sobre a situação de Mianmar na minoria Rohingya. A agência da ONU para refugiados, Acnur, calcula que mais de 300 mil refugiados Rohingya tenham fugido para o país vizinho, Bangladesh, com o aumento da violência no estado de Rishik. O alto comissário das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, declarou esta segunda-feira em Genebra que Mianmar tem de autorizar a entrada de peritos ao país. Especialistas das Nações Unidas que lidam com questões de pessoas desaparecidas à força analisam mais de 350 casos de 43 países a partir de segunda-feira em Genebra. E o Destaque no News ainda fala sobre a região do Oriente Médio e do Norte da África, onde, segundo a Unicef, 20% das crianças precisam de assistência humanitária imediata. A agência destacou que mais de 90% dessas crianças vivem em países afetados por conflitos. Assista! Olá, bem-vindo a mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova York. Eu sou Laura Gelbert. Começamos a semana voltando a falar sobre a situação da minoria Rohingya em Mianmar. A Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, calcula que mais de 300 mil refugiados Rohingya tenham fugido para o país vizinho, Bangladesh, com o aumento da violência no estado de Rakhine, em Mianmar.
O alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos declarou essa segunda-feira em Genebra que Mianmar tem que autorizar a entrada de peritos ao país. Falando ao Conselho de Direitos Humanos sobre a violência à minoria rohingya, Zeid Hussein disse que, apesar de as autoridades não terem permitido a entrada do pessoal do seu escritório, a situação parece um exemplo de limpeza étnica. E especialistas das Nações Unidas que lidam com questões das pessoas desaparecidas à força analisam mais de 350 casos de 43 países a partir dessa segunda-feira em Genebra. As sessões acontecem na primeira semana do Conselho de Direitos Humanos. Durante o período, o Grupo de Trabalho da ONU sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários deve se encontrar com representantes de pessoas desaparecidas, da sociedade civil e de autoridades de diferentes países. De acordo com as Nações Unidas, o objetivo das sessões é trocar informações sobre casos individuais e a situação geral. Um relatório anual do grupo, que vai ser apresentado durante a sessão, destaca casos pendentes e menciona o Timor-Leste com 482 processos. Dos países de língua portuguesa, o Brasil tem 13 casos pendentes e Angola e Moçambique, 2 cada um. E falamos agora da região do Oriente Médio e do Norte da África, onde, segundo o Unicef, 20% das crianças precisam de assistência humanitária imediata. A agência destacou que mais de 90% dessas crianças vivem em países afetados por conflitos. Segundo o Unicef, os menores de idade foram os mais atingidos por anos de violência, de deslocamento e pela falta de serviços básicos. O maior número de afetados está na Síria e em países que acolhem refugiados sírios. São 12 milhões de menores que precisam de assistência humanitária. E esse número cresceu muito. Em 2012, havia 500 mil. No Iêmen, os combates destruíram sistemas de água e saneamento, provocando a maior epidemia de cólera e diarreia do mundo. Foram mais de 610 mil casos suspeitos até o momento. Em relação à África, especificamente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, lançou um estudo sobre a jornada de jovens africanos ao extremismo violento, que, segundo a agência, é marcada pela pobreza e pela privação. Entre as primeiras razões citadas pelos entrevistados estão também a marginalização sustentada pela fraca governação. O primeiro estudo sobre o assunto entrevistou 495 pessoas que se alistaram voluntariamente a grupos terroristas como Al-Shabaab e Boko Haram. Mais detalhes você pode acompanhar na página e nas redes sociais da ONU News em português. E com isso chegamos àquele momento com o qual você pode contar todos os dias aqui no Destaque, a interatividade. É aquele momento em que falamos sobre o que teve mais repercussão nas redes sociais da ONU News em português, mas ouvimos também os seus comentários. E como hoje é segunda-feira, vamos falar sobre o que chamou a sua atenção no fim de semana. No Facebook, o vídeo com a entrevista do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, teve dezenas de compartilhamentos. Obrigada a você que nos acompanha nas redes sociais e lembramos que estamos também no Instagram. E encerramos mais um Destaque ONU News agradecendo a você que nos faz companhia em todos os lugares do mundo. Mas hoje vai aquele abraço especial a você que nos acompanha no Rio de Janeiro e em Maputo. Uma boa segunda-feira, um ótimo início de semana e até a próxima. E agora vamos falar das vagas de emprego na região de Jacutinga. Anote aí. O restaurante Casarão está buscando cozinheira com prática para início imediato. Falar com Osmar no telefone 35, DDD da cidade, 999692212. A malharia Ana Gonçalves está precisando de faxineira, retista para a máquina Shima. Contato na fábrica, Rua Roraima 45, Jardim Deia. Telefone DDD 35 3443 1416 ou final 3031. A malharia Star está precisando de retilista. Contato na fábrica, Rua Capitão João Pereira do Vale 80, Parque Coronel Renault. Telefone DDD 35 3443 6998. Etiquetador em máquina reta no telefone 35 DDD 3443 4984 ou celular DDD 35 99119 2493.
Precisa-se de remalhadeira. Interessados em entrar em contato pelo telefone. O DDD é 35 99117 9606 com a Cássia. Gran Estilo contrata marmorista com prática. Interessados em entrar em contato pelo telefone DDD 35 3443 3027. O Online Confecções contrata auxiliar de produção, passador ou passadora, costureira de máquina reta. Deixar currículo no endereço Rua Professor Wilson Silveira, 321, bairro Vila Toledo. Uso Tricô. Contrata a arrematadeira com prática. Contatos DDD 35 99568 7883. E aqui foi o nosso programa Jornal Comunicadores Sem Fronteiras. Você pode entrar em contato conosco se você sabe de alguma vaga disponível, mandando os detalhes dessa vaga. E esse serviço é gratuito para você que está informando vaga, ok? Você que tem alguma dúvida pode ver nossos programas anteriores no nosso site, nosso blog, tá? Todos os programas anteriores, rever as matérias e também pode indicar matéria para ser comentada aqui, tá? Então, nós estamos abertos para você participar da nossa programação. Em breve estaremos trazendo também algumas informações sobre a área de emprego e tudo mais, que vamos fazer uma pesquisa aqui na cidade. Então, lembrando também que o nosso programa agora está assim. Às terças-feiras, o programa novo. Às quartas, reprise de terça-feira. Às quintas, hoje, um programa novo. E às sexta, reprise do programa de quinta. Então, nosso programa é de terça a quinta ao meio-dia. Esteja assistindo. Até o nosso próximo programa.